A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais a estas portas, para adorareis ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Para adorar o Eterno, o Soberano, o Altíssimo, é somente pela palavra dele. Se você não está obedecendo à palavra dele, o que está escrito, você não está servindo a ele. Você está servindo a sua religião. E se você está servindo a sua religião, você nem sabe quem é o Eterno, o Altíssimo, o Soberano. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Esta pessoa é o templo do Eterno, porque ele está falando, entrando pela porta que é a palavra dele. Quando eu falo só a palavra do Eterno e pratico a palavra do Eterno, eu se torno uma porta para as pessoas que estão me ouvindo. E as pessoas que vai me ouvir e vendo as minhas práticas, essa pessoa ela vai limpar as suas práticas, ela vai limpar o seu caminho para ser habitação do Eterno. Porque essa pessoa ela vai começar também a obedecer a palavra do Eterno. Do contrário, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Mas as pessoas falam que ali é o templo do Senhor. E achando que o Eterno está habitando naquele local. Não habita em local nenhum aqui na terra, em local nenhum. Ele quer habitar dentro de você. Mas para isso você tem de obedecer a palavra dele, praticar a palavra dele e conhecer ele. Porque não adianta praticar uma coisa que não conhece. As religiões impediu que as pessoas venham para a palavra e conhecer o Eterno, porque ele está de acordo com a palavra dele. Do contrário, não tem outra palavra que possa dizer para ele vir habitar. O resto é palavras falsas, porque ele é a palavra que é o Criador. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses, para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então como é que você melhora a sua obra? Como é que você faz a vontade do Altíssimo? É na palavra dele. Se você não está andando conforme a palavra dele, você não o conhece nem o viu. Qualquer obra que seja, não está na palavra dele, isso que você está fazendo, isso que você está buscando, você não pertence a ele. Você pertence a Satanás. Porque o Pai, ele quer habitar em você. Você é para ser morada do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vai habitar em quem fica andando no mundo das religiões. Ou você está na palavra, ou você está em Satanás. Não tem meio termo. Quando o Pai foi tirar Israel do Egito, Moisés disse que não ia ficar nenhuma unha do povo de Israel no Egito. Então se tem uma unha de Satanás em você, você pertence a Satanás. Você não é do Altíssimo. Você não faz parte do povo do Altíssimo. Vocês ainda não entenderam a gravidade da situação, de como está o mundo. Vocês acham que estão na paz, acham que estão servindo ao Altíssimo, mas vocês não conhecem e nem o viu. E agora o Eterno está se revelando agora para vocês virem para a palavra dele. Ou vem ou fica. Não tem desculpa. Não tem nada. Ou vem para a palavra dele e obedece o que a palavra dele diz, ou vai ficar para a tribulação e se continuar na desobediência é lago de fogo. E qual é a terra que ele prometeu que os pais habitariam? É a vida eterna. E só vai entrar na vida eterna quem tiver na palavra dele. Porque a palavra dele é eterna. Então se você anda na sua vidinha aí, fazendo o que você bem quer, o que sua carne deseja, você não está na vida eterna, você está na morte eterna. A inclinação para a carne é morte. A inclinação para o Espírito, isso é, para a palavra do Altíssimo, é vida. Então se sua carne está pedindo qualquer coisa que seja, ainda que pareça inocente, mas não está na palavra do Altíssimo, você está em Satanás, você não está na vida eterna. Você está inclinando para a morte. Ou vem para a palavra ou é lago de fogo. Não é mais hora de ficar dando leite para a criança. Agora é hora do alimento sólido. Ou toma a decisão e dá fruto antes da época, ou fica para trás
e se continuar na teimosia é lago de fogo. Eis que vos confieis em palavras falsas, que para nada vos aproveita. Qualquer palavra que saia da boca do homem que não esteja escrita e nem mesmo relacionada à palavra do Altíssimo é palavra falsa. Então, se você confia em qualquer religião aí, você está confiando em Satanás e ele vai te levar para o lago de fogo. É para confiar só na palavra do Altíssimo. Se a obra que você está fazendo, seja ela qual for, não for conforme a palavra do Altíssimo Soberano, você está obedecendo o inimigo, está obedecendo Satanás. Não é para você ouvir o homem, é para você ouvir a palavra. O Altíssimo, ele é a palavra. Ele vai te salvar. Então é para você pegar a sua Bíblia e se alimentar dela. Quando for ler, é com a intenção de ser salvo, não ler por ler. Aquilo ali não é um cartão ponto onde você bate lá o seu ponto e pronto, vai fazer o que você quiser. Você foi lá para saber o que é para você obedecer e andar conforme o que está escrito. E aqui no canal Azeite na Lâmpada, o Espírito Santo abre a palavra para que você possa entender qual é a verdade, qual é a vontade dele, para que assim você deveras ande no caminho correto, no juízo e saia da condenação. Antigamente tinha essa desculpa de que não entende a palavra. Agora o canal está aqui, está tudo aberto, qualquer um pode entender. Não vai ter desculpa. E se mesmo assim continuar com desculpa, aqui no agora, onde você está nesse corpo de carne, porque aqui você pode fazer o que você quiser, pode dar desculpa o que quiser, mas lá no outro lado, quando o seu corpo morrer, não tem desculpa. Lago de fogo se não obedecer. Então aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, vocês vão conhecer o Pai. Aqui o Pai está sendo revelado para que vocês entendam quem é Ele. Foi por isso que Yahushua disse, na minha vinda, será que vai ter fé no mundo? Por que ele disse isso? Porque fé não significa acreditar, como é dito aí na apostasia. Fé significa entendimento. Então Yahushua estava falando, será que na minha vinda o povo vai entender? Entender quem é o Pai? Entender a palavra do Pai? Porque o Pai se revela no Filho, e o Filho é a palavra do Altíssimo. E aqui no canal, o Pai está sendo revelado. Você vai vir? Venha! Que encontrando o Pai você encontra a vida eterna, porque o Pai, ele é a vida eterna. Aí você vai voltar para casa do seu pai, vai poder encontrar com seus irmãos. Porventura furtareis, matareis, adulterareis, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conheceste? Então essa pessoa que fica pegando a palavra do Altíssimo, furta ela para ganhar dinheiro para si, e com suas mentiras, por causa da avareza, você vai lá e mata as pessoas falando as suas mentiras. Você adultera a palavra do Altíssimo e faz com que as pessoas adulterem com os demônios, servindo a eles. E quando vai fazer essas orações pedindo prosperidade e vida mundana, você está queimando incenso a Baal, a Satanás. Você está orando para ele, você não está orando para o Altíssimo Soberano. Ele prometeu foi a vida eterna, não foi nada nesse mundo aqui não. Quem dá coisas aqui em relação a esse mundo é o Deus deste mundo, Satanás. E por você ficar fazendo orações a ele, obedecendo as palavras desse falso profeta, você não está servindo ao Altíssimo, você está servindo a Satanás. Por isso que você não ouviu e nem o conheceu, nem sabe quem é o soberano. E então vireis e vos porei diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, fomos libertados para fazermos todas essas abominações? Então você pensa que só porque você pega aquele versículo isolado de João, falando que nós temos um advogado e que se pecarmos é só pedir perdão, que você agora pode fazer o que você quiser da sua vida, que quando você pecar você vai pedir perdão e pronto, você vai ser salvo? Não, você vai ser condenado. O Pai trouxe a palavra dele para te limpar dos pecados e você parar de cometer pecado. Depois que Yahushua venceu a morte, pagou nossos pecados, enviou o Espírito Santo, deu acesso ao Pai, nós temos a palavra do Altíssimo, temos autoridade em seu nome, temos tudo. Para vencer Satanás e pisar na cabeça dele e não cometer pecado, você vem com essa desculpa de que a carne é fraca? Você fala isso porque você não conhece o Eterno, o Soberano, o Altíssimo. Você conhece esse Deus aí, Satanás, esse fraco, que não te capacita em nada. Porque você está servindo a ele e fazendo exatamente o que ele quer. Até essa palavra aí de que a carne é fraca, foi ele que colocou na sua boca aí aquele versículo isolado de João, de que temos um advogado. Sim, nós temos um advogado, o Altíssimo. Mas não é por causa que agora você pode pedir perdão que agora você vai andar do jeito que você quer, pede perdão e pronto, agora você vai ser salvo. Não. Aquele que está na palavra do Altíssimo, está no processo de nascer de novo, ele ainda é uma criança, tropeça, mas ele vai crescer e vai parar de cair.
Não vai continuar nesse caminho fraco, se prostrando toda hora. Não, vai vencer a morte, assim como Yahushua venceu também. E essa pessoa que vence a morte é aquela que nasceu de novo, deixou de ser criança e agora é adulta espiritualmente. Sabe para onde vai, vê o caminho e não tropeça, porque agora tem o entendimento do alto. Mas como vocês ficam nessas religiões aí, acaba que vocês servem ao Satanás e não conseguem ver a verdade, encontrar o Altíssimo Soberano, porque vocês estão na religião, servindo a Baal. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. O Altíssimo fez os nossos olhos, será que ele não pode ver? Ele repreende as nações, será que ele não tem sabedoria? Então aonde você vai encontrar a sabedoria do Altíssimo? É na palavra dele. Você tem que vir para a palavra dele e o que você entender é para você obedecer. E se o que você está fazendo não está conforme a palavra do Altíssimo, para de fazer e ande conforme o que está escrito. Não conforme o que sua religião diz, conforme o que alguém diz. Pois se assim você agir, você vai estar servindo a Satanás e não ao Altíssimo Soberano. Para conhecer o Soberano é somente pela palavra dele. Não é por nenhuma religião, não é por nenhum estudo. É pela palavra dele e é ele que vem se revelar a você na palavra dele. Só existe um caminho que leva ao Soberano, o Altíssimo, que é a palavra dele. E não é você que vai até o Eterno. Quem sabe como chega até o Eterno? Foi ele que veio até você. Ele enviou sua palavra. E pela palavra dele você conhece ele. E chega até ele. Porque ele se revela a você através da palavra dele. Porque o Pai se revelou no Filho, e o Filho é a palavra do Altíssimo. E o Deus a quem vão atrás dele, através das religiões, é Satanás. Então quando você está correndo atrás da teologia, indo acender velas a um santinho, e venerar algum animal, oferecendo oferendas, sacrifícios, rituais, seja lá o que for nessa religião, e atrás de um médium, você está indo atrás de Satanás. Seja a religião que for, você está indo atrás de Satanás. Ele é o Deus deste mundo aqui. Porque você não consegue alcançar o soberano. A morada dele não é com a carne. O soberano é unicamente pela palavra que se alcança ele. Porque as palavras que ele nos traz é espírito e vida. Vida eterna. Então vocês não estão entendendo a gravidade da situação. De que está este mundo aqui. Porque se o Espírito Santo não tivesse vindo preparar a noiva, ninguém ia ser salvo. Nem a noiva estava pronto. Ninguém neste mundo conhecia o soberano, o Altíssimo. Então agora que ele preparou a noiva, por ela vocês estão conhecendo quem é o Altíssimo, o soberano. Entenda a gravidade que está este mundo. Se você não vir para o canal Azeite na Lâmpada, o Espírito Santo ministra, você não vai conhecer o soberano. Você vai continuar servindo a Satanás. E você vai ficar para a tribulação. E se essa pessoa que ficar para a tribulação não clamar ao Altíssimo, porque nessa situação de ficar para a tribulação, ela vai ver que não servia ao Altíssimo, e se essa pessoa não clamar com choros e prantos, e o Altíssimo não trouxer ela aqui para o canal Azeite na Lâmpada, ela vai ser condenada ao lago de fogo, porque ninguém conhece o Altíssimo. Isso porque a primeira besta pegou a palavra do Eterno e transformou através do engano numa religião. E por acharem que a palavra do Eterno é religião, nunca conheceram o Altíssimo, o Soberano. E por isso que vocês não o conhecem, vocês não sabem quem ele é. Mas por meio desses canais, o Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada, ele está se revelando ao mundo. Não tem dificuldade, vocês vão entender quem é ele aqui. Pela palavra dele, o Altíssimo, Soberano, o Criador de todas as coisas. Que veio neste mundo trazer a sua palavra para a sua salvação, a nossa salvação, de todos aqueles anjos arrependidos que estão sobre a face deste mundo. E Yahushua, ele não morreu na cruz por uma religião, por um grupinho, ele morreu por todos os anjos arrependidos, independente de onde ele esteja, ele morreu por todos. Por que ele está falando aqui que ele pegou a casa que se chama pelo seu nome e fez dele uma caverna de salteadores? A casa que se chama pelo nome que ele está referindo é o Yahushua, é o filho dele. Foi ali onde ele colocou o nome dele, naquela pessoa, naquele corpo, que é o filho dele, Yahushua. Ali está, é a casa dele, ali estava a casa dele. Então a pessoa pegou essa casa que se chama pelo nome dele e fez uma caverna de salteadores, ou seja, dizendo que ele habita naquele local, naquelas 4 paredes.
mas ela está dizendo que aquele local é uma caverna de salteadores. E Yahushua, ele é a palavra do Altíssimo, a salvação, a vida eterna. E você não vai encontrar salvação e vida eterna em nenhum outro local se não for na palavra. E os dois canais, azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra. Nestes dois canais é a revelação do Criador, o Altíssimo, o Soberano. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo. Quando está falando aqui, Siló significa descanso. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome. Quando se refere a Siló, está referindo ao descanso. Aonde está o descanso? Está na palavra do Eterno, que é o Filho dele, aonde ele habitou com o nome dele. Ele pegou o próprio nome dele e colocou no Filho. Esse é o descanso. Siló é o descanso. Então ele está pedindo para as pessoas ir até esse local. Esse local é a palavra dele. Está bem claro aqui nesse texto. Então ele está pedindo às pessoas voltar nesse local, direto para a palavra dele. E vinde a que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Ele está dizendo, você viu o que eu fiz com o meu filho por causa da maldade de Israel? O povo só fez maldade. Para salvar o povo de Israel, ele enviou o filho dele para morrer na cruz. Não foi para a pessoa pegar o nome do filho dele, que é a palavra dele, e enfiar dentro dessas cavernas, que é as quatro paredes, e ali dizer que ele habita ali. Ele estava habitando dentro do corpo de Yahushua, não é dentro de quatro paredes. Hoje, ele quer habitar dentro da pessoa, mas para ele habitar dentro da pessoa, eu preciso vir para a palavra e conhecer o Altíssimo. Do contrário, eu estou adorando outro Deus e achando que é ele. Tem de entender. Para mim ter ele dentro de mim, primeiro eu preciso vir para a palavra, obedecer. Aí ele vem. Como é que ele vem? Ele é o Espírito Santo. Ele é o Eterno. O Espírito Santo é o Eterno. E quando ele vem, você vê mudança dentro de você. Porque a diferença está na natureza. Quando você muda aquela natureza muda, transforma dentro de você. Você não é mais a mesma pessoa. Quando alguém te fazia mal, agora você não pensa em fazer mal para ninguém. Pensa em fazer só o bem, ainda que a pessoa te fez mal. Mas enquanto alguém está te fazendo mal e você pensa em fazer o mal, esse não é o espírito dele. Porque o espírito dele só pensa no bem, só faz o bem. Não pode ter duas naturezas numa pessoa. E se você tem duas naturezas, abra os olhos, saia desse local, que ali não tem o Espírito do Eterno. E se um homem tem a língua dobre, ou uma mulher, também não conheceu o Altíssimo. Por quê? Porque se está com um grupo que fala de futebol, está lá falando de futebol ou do assunto que gosta. Aí quando está no grupo que fala de Deus, está lá falando de Deus. Está tendo sombra de variação. Quem conhece o Altíssimo só fala do Altíssimo, só fala a palavra do Altíssimo. Sua palavra sempre sai temperada com sal. Sempre o que sai da sua boca não é a mentira. Sempre fala baseado na palavra do Altíssimo, em concordância com a palavra do Altíssimo. Então se você tem a língua dobre, se você fala de vários assuntos e não da palavra do Altíssimo, você não conheceu o Altíssimo. A sua natureza ainda continua sendo a mesma de Satanás. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, como seu coração está cheio do entendimento mundano, você vai falar do mundo. Ela segue o curso deste mundo. Vai falando o que vem no coração dela. Porque no coração dessa pessoa não tem a palavra do Altíssimo, ela não tem o Espírito Santo. Ela não conhece ele. Por isso que isso demonstra que você ainda tem a mesma natureza maligna de Satanás. E aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então você tem que entender que o que tem que estar no seu coração é a palavra do Altíssimo. E quando a sua natureza se renovar pela prática da palavra, ouvindo aqui o canal Azeite na Lâmpada do Espírito Santo Ministra, e o seu coração se renovar, agora o teu tesouro vai estar na palavra do Altíssimo. E da sua boca só vai sair a verdade. Das suas obras só vai sair a verdade. Você vai demonstrar vida às pessoas. Você vai ser uma luz neste mundo. Vai ser cartas vivas, testemunhando que Yahushua HaMashiach está vivo e vivifica os mortos.
E as pessoas deste mundo aqui, que seguem o curso deste mundo, elas só querem ser bem vistas nos olhos das outras pessoas, porque elas querem a glória dos homens. Se alguém está falando da palavra, aí ela fala da palavra, só para se enturmar. Mas quando vem alguém falando de outros assuntos, aí ela vai lá e começa também a falar, porque ela não conhece o Altíssimo, ela não tem a natureza do Eterno. Ela tem a natureza de Satanás, a ciência do bem e do mal. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Então, o Senhor está chamando agora. Se não vir para a palavra dele, você vai ficar. E se não obedecer o canal Azeite na Lâmpada, o Espírito Santo ministra, porque aqui está sendo revelado o poderoso, o soberano, para que você conheça os caminhos do Senhor e obedeça, você vai ser condenado ao lago de fogo. E tudo que você precisa fazer para sair debaixo da condenação é apenas guardar um tempo para ouvir. Não ouça sua carne, porque sua carne não vai querer estar aqui ouvindo para entender. Sua carne vai querer se divertir, fazer as coisas deste mundo. Então você tem que guardar um tempo para você ouvir e entender, para você conhecer o Pai, porque o Pai está sendo revelado aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo ministra. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Altíssimo. E aqui está sendo dito a palavra do Altíssimo. O Pai está se revelando no Filho, está se revelando na palavra, a palavra que contém aqui. Então você tem que ouvir para entender. Depois que você entender, o caminho vai ficar mais fácil, não vai ter dificuldade, porque o seu entendimento vai ser renovado. E aí você vai ter obras para a vida eterna, vai se renovar as suas obras e você vai poder participar do arrebatamento. A noiva já está preparada, o Pai agora está alertando vocês para que vocês venham conhecer Ele aqui no canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. O arrebatamento vai acontecer, quem se preparou aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo ministra vai subir. E por que subir? Porque aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo ministra, vocês estão conhecendo o Pai, conhecendo a natureza dele. Agora você consegue diferenciar a natureza terrena e a natureza celestial, desde que esteja sendo obediente. E se você que ficou para a tribulação não obedecer o que está sendo dito aqui, você vai ser condenado ao lago de fogo. Porque o canal Azeite na Lâmpada é para aqueles que ficarem para a tribulação, para entenderem o caminho, conhecerem o Eterno, o Soberano, para que morra pela sua fé na palavra dele e não neguem o nome de Yahushua, o verdadeiro nome. E se você não der ouvidos para a palavra que está sendo dita aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo ministra, não se envolverem com esses canais, você não vai conseguir dar a sua vida, você vai negar o nome de Yahushua e vai ser condenado ao lago de fogo. Porque em qualquer outro local aí não tem vida. É só aqui que tem as palavras da vida eterna. Não tem para onde correr. E se não tem para onde correr, então corra para a vida eterna. Corra para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. E assim você encontrará a vida eterna. Você encontrará o Pai. E o Pai está te chamando para você voltar para casa. Então volte para casa. Você é um filho amado. Você é um irmão amado. Estaremos todos reunidos lá em cima, onde haverá paz, segurança. A palavra diz que não haverá choro, tristeza. Não vai haver mais a angústia que tem neste mundo aqui, mas apenas paz, alegria e uma união em amor. Todos unidos em uma única família, e uma família muito grande. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Então essa casa que se chama pelo nome dele é o seu corpo. Ele fez de você habitação do Espírito Santo. Mas em vez de você estar confiando na palavra do Altíssimo, estar obedecendo a ela, você fica obedecendo a sua carne, os seus desejos, as suas vontades, seus sentimentos e seus pensamentos. A palavra diz que quem está colocando essas coisas em você, desejo, vontade, sentimento e pensamento, é Satanás. Então quando você obedece o seu corpo, você está servindo a Satanás. E ele está chamando você para a palavra dele, para você obedecer a palavra dele, e não o seu corpo. Mas como você está confiando nos seus desejos, nos seus sonhos, nas suas vontades, ele vai fazer o mesmo que fez com Yahushua. Pois Yahushua veio aqui, passou pelaquela tribulação para te tirar dessa situação. E como você não aceitou o sacrifício de Yahushua para te tirar deste mundo aqui, agora você vai ter que dar a sua vida e morrer sem negar o nome de Yahushua. Vai ter que morrer pela sua fé para ser salvo. Senão é lago de fogo. Então Yahushua já passou por essa situação por você.
para não ter que passar por isso na tribulação. Então você tem que vir para a palavra para você conhecer o Altíssimo, o Poderoso. Buscar o Espírito Santo para você conhecê-lo e ter a natureza dele e ser arrebatado. Então você tem que vir para o canal Azeite na Lâmpada do Espírito Santo Ministra para você conhecer o Eterno, o Altíssimo, o Soberano. Buscar o Espírito Santo para que ele venha te ensinar. Então você tem que vir aqui para o canal Azeite na Lâmpada do Espírito Santo Ministra, porque aqui está tendo a revelação do Eterno, o Soberano. Aqui você vai aprender o caminho, o juízo. Vai conhecer ele e vai participar do arrebatamento. Do contrário, vai ficar. E para participar da vida eterna, é somente morrendo pela sua fé, sem negar o nome do Salvador, Yahushua Hamashia. E lançar-vos-ei de diante da minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, e toda a geração de Efraim. O Eterno quer esclarecer, conforme vocês estão ouvindo aí, os vasos do Espírito Santo. O Eterno não é religião, a palavra dele não é religião. O Eterno não tem nada a ver com esse mundo, não faz parte desse mundo, não tem nada a ver com essa vida na Terra, não faz parte dessa vida na Terra, não está envolvido com ninguém aqui, com nada daqui dessa Terra. O Eterno unicamente está envolvido com quem tem o Espírito Santo e é obediente à palavra. Fora ter o Espírito Santo e ser obediente à palavra dele, ele não conhece essas pessoas, ele não sabe quem elas são, nem tampouco, dependendo da decisão delas, o que vai acontecer com elas, porque o Eterno não quer dizer que sabe. Melhor vocês decidirem o que vocês querem. Não deixe o Eterno dizer que sabe, porque ele sabe, mas ele não quer dizer que sabe. Ele quer que vocês decidam o que vocês querem, aonde vocês querem passar a eternidade de vocês. Então o Eterno não tem compromisso com essa terra, com ninguém dessa terra. O Eterno não está nessa terra, não tem envolvimento nenhum com essa terra, exceto com a palavra dele. Então a revelação do Eterno é exclusivamente pela palavra dele. Vocês sabem que pegaram a palavra do Eterno, cortaram em capítulo e versículo, título e subtítulo. Fizeram um amontoado de livro e chamaram de Bíblia. Mas não tem problema, ainda continua a palavra do Eterno. O Eterno conhece a sua essência. O Eterno sabe exatamente como ele trouxe a palavra na terra. Não importa o que fizeram, a palavra é a mesma. O Eterno vem aqui e honra do mesmo jeito tudo que ele prometeu, tudo que ele falou, tudo que está escrito. Não é porque transformaram a palavra dele em uma religião que impediram a salvação acontecer, impediram o Eterno salvar. Não, ninguém impediu nada. Quem vai impedir a sua salvação é você que não der crédito a esses dois canais e se voltar para a palavra. Porque da forma que fizeram com as escrituras, dizem por aí que precisa de um homem para ler a Bíblia. Bom, para você ler a Bíblia na sua casa é impossível, mas para aquele homem lá no púlpito não é impossível. Então o Eterno diz a você, não é impossível, porque é o Espírito Santo quem lhe ensina, é o Espírito Santo quem lhe abre a palavra. Não caia mais nessa conversa, que você precisa de alguém para ler a palavra para você, ou que você precisa ir em algum lugar, que lá tem alguém especial para ler a palavra para você. Não caia mais nessa conversa. Isso é a religião. A palavra do Eterno não é religião, é salvação e vida eterna. Então você pode pegar a palavra na sua casa, você pode estudar a palavra na sua casa, você pode seguir a palavra com esses dois canais, o Espírito Santo e o azeite na lâmpada, e você vai ser assistido pelo Espírito Santo. E você não vai ficar perdido, você não vai ser condenado, você não vai perder a sua vida eterna, você não vai perder a sua salvação. Se você seguir as instruções desses dois canais, se você passar a ouvir esses dois canais, aprender com o Espírito Santo, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai lhe ajudar você a ser salvo. O que você não pode de forma alguma é você ouvir esses canais, é você desprezar, você abandonar e você seguir o seu caminho, que você já anda nele. De ouvir o homem em qualquer lugar que tenha a palavra do Eterno e lá ele fale que é uma religião. Então você está totalmente errado, totalmente enganado, indo para aquele local onde dizem que a palavra é uma religião. A religião é o seguinte, você não vive a palavra, você passa a ser apenas um leitor da palavra. Então, quando você é um leitor da palavra, apenas um conhecedor da palavra, então você é um religioso. Porque a palavra do Eterno é salvação, vida eterna, é vida. Então, quando você é um praticante da palavra, quando você vive a palavra, então você vive a vida eterna. Então, a vida eterna passa a estar em você.
Então, a religião, você é apenas um conhecedor. Você é apenas um leitor da palavra. Então, a vida eterna não entra em você. Você continua morto, morta. Mesmo com a Bíblia, para cima e para baixo, você andando com ela e lendo todos os dias na sua casa. Você não for um praticante obediente, a vida eterna não entra em você, você não vive, você não vai estar vivo, você vai continuar morto. Morto, a morte, são os demônios no seu corpo. Então, os demônios não vão sair do seu corpo unicamente porque você lê a palavra, porque você é um conhecedor da palavra. Os demônios não vão sair do seu corpo. Os demônios são a morte, você vai continuar morto ou morta, mesmo lendo a palavra todos os dias. O que vai fazer a vida eterna entrar em você, a palavra entrar em você, é você viver a palavra. Então, quando você vive a palavra, a morte não tem comunhão com a palavra do eterno. Então, quando você vive a palavra, que você se torna vivo, a morte sai do seu corpo, que são os demônios. Então, não tem a mínima condição de você não praticar a palavra, você não viver a palavra e os demônios deixar o seu corpo. Eles não vão deixar. E eles não vão se importar que você seja um leitor da palavra. Eles não vão se importar que você seja um conhecedor da palavra. O que vai fazer a diferença na sua vida, da morte e da vida, de você ser uma pessoa morta, dominada pelos demônios, ou você ser uma pessoa viva, é você praticar a palavra, é você viver a palavra. Então a palavra entra em você e você se torna vivo, porque a palavra é viva, a palavra é a vida eterna. Então, desde quando você passa a ser eterno, a voltar para a vida eterna, desde quando a palavra eterna entrou dentro de você, na sua mente. E como é que a palavra eterna, a vida eterna, vai entrar na sua mente? Desde quando você vive. Então, a palavra não é para ser lida, é para ser vivida. Então, você passa a viver a palavra, a vida eterna. Aí você se torna vivo, você se torna eterno. Assim como a palavra é eterna, você se torna eterno. Isso é a vida eterna. Então você conquista a vida eterna, você herda a vida eterna em vida, nesse mundo. Porque nesse mundo, em vida, você não está vivo. Você está vivo unicamente a sua carne, o seu corpo físico, mas espiritualmente você está morto. Então é quando você vive a palavra que ela revive a sua alma. Então você volta para a vida eterna aqui nesse corpo físico quando você vive a palavra, que é a vida eterna. É assim que funciona a salvação, a vida eterna pela palavra. Tudo que foi dito nesses dois canais é a revelação do eterno, é a revelação da vida eterna nesses dois canais. Isso não depende de você acreditar ou não. A vida eterna vai continuar nesses canais. A vida eterna vai continuar agindo, independentemente de você crer ou não crer. Porque no mundo não existe só você, ou alguns de você que não crê. Existem muitos vários outros que crerão. Então a palavra eterna, a vida eterna, é para quem crê. Porque a palavra diz, aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então se você não crê, você já está condenado. Aquele que crê vai reviver pela palavra. Vai voltar à eternidade. Vai voltar à vida eterna. Então, a palavra do eterno não tem a ver com quem não crê. Não depende de quem não crê. A palavra do eterno é unicamente para quem crê. Quem não crê já está descartado, porque a palavra já diz, já está condenado. Então, não deveria ser assim. Não poderia ser assim. Mas o eterno já adverte, porque não depende de quem não crê. Bem-aventurados serão os que creem, porque eles reviverão pela palavra e voltarão para a vida eterna. Então, a palavra e os dois canais, não tem como dizer, eu não entendi. Vai entender, porque a palavra está revelada, esclarecida e aberta através dos dois canais. Vai ler a palavra unicamente para fazer parte, porque os dois canais e a palavra é a vida eterna.
Então, quem quiser vir para a vida eterna, quem quiser beber de graça da água da vida, é esses dois canais. E a palavra é o complemento, porque dizem que não dá para entender a palavra. Agora não tem desculpa. Os dois canais são as águas vivas que jorra direto do trono do Eterno. Então a palavra é um complemento, aonde você vai simplesmente pelos dois canais entender a palavra. Não tem mais desculpa para não se ler mais a palavra, porque os dois canais é o complemento que faz entender a palavra, que é a fonte de água viva, que desce diretamente do trono do Eterno. E quem fala é o próprio Eterno. Se alguém achou que o Eterno não teria boca para vir na terra falar mais uma vez, não se surpreenda, porque você ainda não viu nada do que vai acontecer daqui para frente. Ai de você que não se prepare, ai de você, que aí você verá o dia que vai chegar, que você vai lamentar e chorar, ter perdido a sua possibilidade, a sua condição de ter a vida eterna. E o que o Eterno quer ainda, depois de ter falado da eternidade, da vida eterna, que é o próprio Eterno, a sua palavra eterna, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com religião. Você ir para o lago de fogo é uma religião para você? Você ir queimar eternamente no lago de fogo, a segunda morte, é uma religião para você? E quem vai te tirar do lago de fogo? Quem vai impedir você ir para o lago de fogo, a segunda morte, é uma religião para você? Se você crê que a sua religião vai lhe tirar do lago de fogo, vai impedir você ir para o lago de fogo, então se confunda. Então perda o seu tempo, porque você será o único confundido e perdido nas chamas do lago de fogo. Porque o Eterno esclarece muito bem, claro e objetivo, para quem não é confuso, que tem uma mente perturbada por religião, que a palavra dele não é, nunca foi e jamais será uma religião. A palavra dele tira você do lago de fogo, tira você da segunda morte, tira você da condenação eterna, que é a segunda morte, o lago de fogo. Então, para você que não quiser ir para o lago de fogo, a segunda morte, então você vem para a palavra do Eterno. Você que quiser ir para o lago de fogo, a segunda morte, então vá para a sua religião e para o seu Deus morto, que também vai para o lago de fogo com você. É uma decisão, é viver ou morrer. Você escolhe. Vim para os dois canais, a fonte de água viva, a água viva, que é a palavra viva, que é a palavra do Eterno, a salvação eterna, a vida eterna, ou a sua religião morta com o seu Deus morto. Está bem claro e objetivo, está bem claro e decidido, mas o Eterno fala assim para os confusos e perturbados, que a mente está perturbada pela religião. Mas para os que estão em juízo perfeito, consciência perfeita, o Eterno fala de salvação, vida eterna, através dos dois canais. E voltar para a palavra. O que o Eterno quer esclarecer mais além disso? Bom, o Espírito Santo já explicou sobre os demônios que nascem em corpos de carne aqui na terra e caminha por essa terra livremente. E casa, tem filhos, tem família, trabalha, são pessoas normais, que ninguém vai dizer, tem um demônio ali dentro daquele corpo. Ninguém vai dizer, porque tem uma aparência exatamente igual à sua. Você não vai dizer que o seu esposo é um anjo caído, o seu filho é um anjo caído, você não vai dizer. Não tem como você saber. Mas o Eterno quer dizer a vocês uma coisa. O Eterno vai permitir que ele se revele, ele se manifeste e seja visto, eles, pelas suas ações, pelas suas obras, pelos seus comportamentos, pelo que eles haverão de fazer nas suas casas, com suas famílias. O Eterno vai permitir. O Eterno é amor.
Por que o Eterno vai permitir? Porque vocês são Tomé. Vocês têm que ver para crer. Então vocês verão os seus anjos caídos em corpos de carne, dentro da sua casa, com atos horríveis, atos cruéis, que vocês dirão: bem disse o Espírito Santo, bem disse o canal Azeite na Lâmpada, bem disse o canal do Espírito Santo, que existia demônios em corpos de carne caminhando pela terra. Hoje eu sou prova e testemunha, porque eu vi um dentro da minha casa. Eu vi o que ele fez. Eu vi do que ele foi capaz. Agora eu tenho certeza que o canal Espírito Santo ministra é uma revelação do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do único Criador. Então vocês querem prova? Vocês terão. Vocês querem verem provas? Vocês verão do que eles são capazes. As atrocidades que eles fazem. Eles são capazes de matar uma pessoa e comer ela. E vocês verão isso acontecer com os olhos de vocês. E o Eterno ainda diz: clamem, caiam de joelhos, chorem, para não acontecer com você, nem dentro da sua casa. É isso que o Eterno diz. O Eterno é amor, a palavra dele é amor, a prova que ele é amor foi ele ter vindo aqui, morrer naquela cruz, para levar vocês de volta para o reino dele. Vocês, anjos que se rebelaram contra ele, mas vocês se arrependeram. Então ele veio, e a prova que ele é amor foi o que ele passou, foi o que ele sofreu, e ele não pagou mal com o mal. Ele foi levado, o Yahushua, na forma, foi levado como ovelha muda ao matadouro e não abriu a sua boca. A natureza maligna de Satanás queria matar um, queria devolver com a mesma moeda, pagaria mal com mal. Foi provado que o reino do Eterno é único. O reino do Eterno é bom, o Eterno é bom, a essência dele é única, unicamente boa, porque fizeram todo tipo de atrocidade com ele. Ele não pagou o mal com o mal. E vocês fiquem sabendo, anjos arrependidos, quem fez aquilo com o Filho do Eterno, a representação do Eterno na terra, a revelação do Eterno na terra como único soberano criador, foram os demônios. Os demônios na forma espiritual, usando aqueles corpos, e os demônios em corpos de carne. Foram eles que fizeram aquilo. Porque a única coisa que eles queriam era que o Yahushua pagasse o mal com o mal. E eles podiam continuar no domínio, no comando, no poder. Porque Yahushua teria sido exatamente igual ao anjo caído. Mal. Mas eles perderam essa batalha, eles perderam essa guerra, eles perderam essa luta. E Yahushua foi bom até a morte. Não pagou o mal com o mal. E foi provado pelo universo, pelo tribunal do universo, por todos os anjos do Eterno, por todos os demônios, os anjos que caíram na rebelião e morreram, que o anjo caído é perverso, ele é cruel, ele é mau, ele matou todos os anjos e queria condenar esses anjos ao lago de fogo por toda a eternidade. No caso, Yahushua pagasse mal com mal. Esse mal se alastraria até vocês, anjo arrependido. Vocês seriam parte dele. Vocês pertenceriam a ele. E o Eterno não poderia mais resgatar vocês. Mas Yahushua não pagou mal com mal. Foi provado a essência do Eterno, a natureza do Eterno, boa, boa.
Então, por que o Eterno vai permitir que os anjos que vivem nessa terra em corpos de carne, igual vocês, anjos arrependidos, se revelar? Por causa da incredulidade de vocês. Porque vocês dão crédito a tudo que é do anjo caído. Dá crédito a tudo que é de Satanás. Mas o Eterno tem uma saída para vocês, anjo arrependido. Venha para o canal. Venha para o Espírito Santo ministra, venha para o azeite na lâmpada, se volte para a palavra, unicamente para o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode guardar vocês de acontecer isso na sua casa. Vocês vão ter essa proteção do Espírito Santo, mas vocês vão ter essa condição, voltar para o Eterno, pelos esses dois canais. Porque vocês vindo para esses dois canais, vocês se voltando para a palavra, o Eterno não vai ter vocês na conta de incrédulos, na conta de Tomé, porque o Eterno vai permitir para os que são Tomé. Tem que ver para crer. Então saia debaixo dessa palavra, não aceite que ela se cumpra na sua vida, não seja Tomé, venha para os dois canais, Espírito Santo ministra, azeite na lâmpada, venha para a palavra, vocês saem debaixo dessa palavra que o Eterno está falando e vai acontecer na casa de quem é Tomé. Então, anjos arrependidos, vocês têm uma saída. Vocês podem estar protegidos pelo Espírito Santo, deixar de ser Tomé, vir para os dois canais. Isso não acontecer na casa de vocês. Bom, vamos dizer que aconteça na casa dos anjos caídos, apenas para vocês verem e saber, é vocês quem escolhem. Vocês estão entendendo? Então vocês ouvirão notícias, ou vocês verão notícias, ou vocês participarão de notícias, ou vocês serão notícias. Anjos arrependidos, é vocês quem decidem. O Eterno só lançou a palavra para se cumprir. Não queira que aconteça na casa de vocês, porque vocês têm que ver um anjo caído no corpo de carne se manifestando em uma atrocidade para vocês acreditar no que o Espírito Santo falou, porque vocês viram. Então isso não é maldade do Eterno, isso é a palavra se cumprindo. Tem que ver para crer. Mas o que Yahushua falou? Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então vocês têm duas palavras para se cumprir na vida de vocês. Ver para crer, no caso lá de Tomé, ou vocês têm o bem-aventurado, não viu, mas acreditou. Então o Eterno queria deixar essas duas palavras para vocês. A de crer, tem que ver para crer, e a do bem-aventurado. Não precisa ver para crer. Crer sem ver. Mas que eles vão se manifestar, eles vão. Porque o Eterno já ordenou que ele se manifeste, para que os incrédulos vejam que o Espírito Santo falou está à frente deles, diante dos olhos deles. É isso que o Eterno tem para falar. O Eterno ainda quer falar mais um esclarecimento. Esses anjos caídos em corpos de carne, eles são literalmente demônios. Naquele corpo bonito que você está vendo caminhando por aí, é um demônio lá dentro. Ele sabe que é um demônio, ele está camuflado naquele corpo de carne, mas ele não dá pista que é um demônio. Ele não quer que ninguém saiba que lá é um demônio naquele corpo. Ele está intocado ali, ele está escondido ali. Então, sempre quando de repente acontece uma atrocidade, algo horrível que alguém fez, é um demônio desse que está dentro daquele corpo ali. Então, o que o Eterno quer dizer? Eles são comedores de carne humana. Por que eles não estão comendo carne humana nesse exato momento? O Espírito Santo refreia eles e não dá permissão para eles fazer tal tipo de atrocidade. Mas nem por isso vocês não deixam de ouvir por aí que alguém matou uma pessoa e comeu o coração, comeu o cérebro. Vocês sempre ouvem umas conversas por aí. Matou uma criança e assou e estava comendo, cozinhou uma criança e deu para não sei quem comer. Vocês ouvem essas conversas por aí. Então quem refreia os anjos caídos, demônio em corpo de carne? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, por que o Eterno permitiu que eles saia da toca deles, saia do buraco deles e seja manifestado e seja revelado? Porque vocês são incrédulos.
Vocês têm que ver para crer. Então vocês verão as manifestações deles. Aí vocês crerão. Mas o Eterno volta a dizer: quem vir para o Espírito Santo ministra, quem vir para o azeite na lâmpada, se voltar para a palavra, não vai precisar ver para crer. O Eterno vai guardar, o Eterno vai livrar. Mas quem se recusar a vir para esses canais, quem não der a mínima, quem ignorar, quem desprezar, porque não acredita, aí vai ter que ver. Vai ter que ver a manifestação de um demônio desse. O Eterno não vai dizer o que eles vão fazer. Só está lhe dizendo que eles vão se manifestar. E vocês vão ver do que eles são capazes. Vocês se lembrarão do que o Espírito Santo disse. Os demônios em corpos de carne, caminhando nessa terra, pessoas iguais a vocês, anjos arrependidos. É melhor vocês crer, sem ver, do que ver para depois crer. O Eterno lhe dá esse conselho. Você não sabe que dano você vai sofrer, que preço você vai pagar pela sua incredulidade. Olha, você nessa terra, você não é dono da sua vida. Você não é dono do ar que você respira. Você não é dono desse corpo. Você não é dono de nada. Você não garante o seu amanhã. Você não tem garantia nenhuma de vida, nem que nenhum dano vai lhe acontecer. Então, aonde você se esconde? Qual é o seu esconderijo? É aquela religião que você vai? É aquela estátua que você serve? Aquele pedaço de pau vai lhe livrar do ataque de um demônio desse? Bom, se você achar que o pedaço de pau vai lhe livrar do ataque de um demônio desse, se você achar que a sua religião vai lhe livrar, vá em frente. Depois nós nos veremos, porque o Eterno vai saber o que aconteceu com você depois. Bom, o Eterno espera que não lhe aconteça nada demais. O Eterno espera que você venha para esses canais e venha se refugiar no Eterno. Lembra aquela palavra do Salmo 91? Que vocês unicamente abrem aquela palavra e deixam a Bíblia lá empoeirada? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará? Você pelo menos sabe o que é a sombra do Altíssimo? Você pelo menos sabe o que é descansar nessa sombra? A sombra do Altíssimo é a palavra. Você descansa quando você está na obediência, que Ele te guarda, Ele te livra. Coloca os anjos dele ao seu redor. Mas quando você larga a Bíblia lá empoeirada, só apenas aberta nesse capítulo, vai te guardar como? Vai te livrar do quê? Bom, se você achar que o Deus que você serve aí, o seu demônio, vai te livrar, o seu conjunto de divindade que você serve vai te livrar, vai em frente. Depois saberemos o que aconteceu com você. Mas o Eterno ainda apela. Não vá sozinho. Não cometa essa loucura. Fica com o Eterno. Vem para os 2 canais. E ele vai te livrar de um ataque de um desses demônios na carne.